noite, queridos irmãos e amigos. Quero fazer um convite muito especial neste momento. O salmista diz que nós, para esse convite que eu vou fazer a todos, o salmista dizia: devemos nos apresentar vestidos com trajes santos. Sempre foi uma alegria muito grande para mim o horário dos cultos na igreja. Não gosto de perder o ponto máximo de adoração ao nosso Senhor, que é através do culto junto com a igreja. E é isto que eu quero falar para os irmãos. Venham todos, sentem confortavelmente no seu sofá, mas adorem ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Procure aprender o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Que Deus nos ajude a estarmos na sua presença. Amém. Igreja Batista Moriá e todos os amigos. Mais uma vez, vamos fazer a nossa devocional de hoje, que se encontra em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé
é o firme fundamento, né, daquilo que a gente espera, que nós esperemos no Senhor toda essa situação que a gente tem passado e que nós possamos continuar crendo no Senhor, né? A fé vem também pelas coisas que nós não vemos, que nós possamos crer que Deus está conosco todos os dias e nos ajuda a passar pelos problemas, pelas tribulações, pelas tentações. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia, que o Senhor possa estar conosco, trabalhando a nossa fé, por esse tempo tão difícil que nós temos vivido há tanto tempo, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove e mostre, ó Deus, que cada dia o Senhor caminha conosco. Que nós possamos lançar as nossas ansiedades sobre Ti e possamos estar juntos, Senhor, sempre que pudermos, louvando e bendizendo o Seu nome, mesmo que seja através do WhatsApp, através dos cultos online, que nós possamos estar, ó Pai, diante de Ti. Pai, trabalha no nosso coração e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deve a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Muriá. Que a graça do Senhor seja com vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. O nosso tema de hoje é quando a adversidade se torna uma bênção. Outra vez, quando a adversidade se torna uma bênção. A palavra adversidade aparece 6 vezes no Velho Testamento e não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. As passagens do Velho Testamento onde encontramos a palavra adversidade são as seguintes. Primeiro, Salomão poderia construir o templo porque não havia adversidade. Sabemos que Davi não construiu o templo porque havia uma adversidade. Quer dizer, ele estava ocupado com as guerras. Salomão não estava ocupado com as guerras, então não havia adversidade. Por essa razão, ele poderia construir o templo. 2. Deus protege os seus servos nos dias de adversidade. Salmo 27, verso 5. A passagem anterior é primeiro livro dos Reis, 5, verso 4. E Deus protege os seus servos nos dias da adversidade. Salmo 27, 5.
A terceira passagem diz que Deus compensa com alegria. Compensa as pessoas com a alegria. Ele dá alegria às pessoas pelos tempos de adversidade. A adversidade é tempo de tristeza, mas Deus nos recompensa com alegria por causa das adversidades que nós passamos. Salmo 90, verso 15. A quarta, que devemos aceitar as alternâncias entre os tempos de prosperidade e os tempos de adversidade. A existência humana transcorre com essas alternâncias. Algum tempo está tudo bem, é prosperidade. Mas essa prosperidade não é para sempre. Vem a adversidade. E que nós devemos aceitar essas alternâncias. Aceitar a prosperidade e aceitar a adversidade. A quinta passagem diz que devemos cuidar para que a adversidade que nos atingem, não atinjam as pessoas a quem amamos. Quer dizer, nós passamos por problemas e muitas vezes nós atingimos as outras pessoas, nós contaminamos as outras pessoas com a nossa adversidade. E os provérbios dizem que nós não devemos deixar que a nossa adversidade perturbe as pessoas a quem nós amamos. E a última passagem é que na prosperidade devemos demonstrar contentamento. Na prosperidade, repito, devemos demonstrar contentamento e na adversidade levar em conta a soberania de Deus. Quando nós estivermos passando por uma temporada boa, devemos reconhecer que Deus é soberano, por isso Ele nos dá esse bem. Mas se vier a adversidade, nós devemos lembrar que Deus é soberano. Ele permite a prosperidade e também permite a adversidade. Ele permite dias bons e também dias maus. Continuando, a adversidade, do latim advertere, significa correr contra. É qualquer circunstância ou evento, natural ou social, que se coloca contra nós, impedindo ou dificultando a consecução dos nossos objetivos. Nós temos objetivos, queremos alcançar esses objetivos, mas as adversidades nos atrapalham, elas nos impedem. Enfrentar adversidades é como pedalar contra o vento ou remar contra a correnteza. Na minha infância e juventude, a gente andava muito de bicicleta porque não havia outra condução. E às vezes nós pegávamos uma ventania e o vento vinha contra nós, de tal maneira que não conseguíamos pedalar. Muitas vezes a gente descia da bicicleta e ia empurrando a bicicleta contra o vento, contra a ventania, porque não era possível pedalar contra o vento ou pedalar com dificuldade. Então é como pedalar contra o vento forte ou remar contra a correnteza. Ainda quero dizer nessa hora que as adversidades podem ter várias origens, como pobreza, doenças, perseguições, guerras, terremotos, enchentes e até uma família disfuncional. As adversidades, elas têm muitas origens diferentes. A adversidade é sempre causadora de dor e sofrimento. No entanto, em determinadas circunstâncias, a adversidade pode se tornar uma bênção. Este é o nosso tema. As adversidades que nós enfrentamos podem se tornar uma bênção. E este é o nosso tema. E queremos apresentar 3 situações
em que a adversidade se torna uma bênção. Aquilo que corre contra nós, no final das contas, podem estar nos favorecendo. É contra, mas nos favorece. Então vamos prosseguir. Primeiramente, a adversidade se torna uma bênção quando é estímulo para a criatividade. A adversidade se torna uma bênção quando é estímulo para a criatividade. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Prossigamos. A formação do universo foi um ato criativo de Deus. Como resposta à adversidade constituída pelas forças da desorganização. Então, antes da criação, predominava a desordem. Essa desordem eram forças de desorganização que os antigos chamavam de caos. Antes da criação havia o caos, a desordem, a anarquia. Desse ato criativo surgiu o cosmos, ou o mundo, de onde vem a palavra cosmético. As pessoas usam cosméticos para dar ordem à sua aparência. É pelos cosméticos que as pessoas organizam o seu visual. Quando Deus criou o universo, Ele deu ordem e beleza. Por isso chamou de cosmos e daí a palavra cosmético. A beleza e a ordem são características da obra de Deus. A obra criativa de Deus produziu o universo que se caracteriza pela ordem e pela beleza. Enquanto não havia a ordem que Deus estabeleceu, não havia o cosmos, não havia o mundo, havia o caos. O texto que nós lemos diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era isso que os antigos chamavam de caos. E Deus colocou ordem no caos como um ato criativo. Nós somos filhos de Deus e também precisamos ser criativos. Na adversidade, Deus usou a sua criatividade e criou o universo. Quando nós enfrentamos adversidades, nós também precisamos ter criatividade para enfrentar essas adversidades. Quero fazer 2 comentários acrescidos a esta argumentação. Primeiro, a adversidade é anterior ao pecado. Muita gente pensa que nós passamos por problema por causa de pecado. Mas a adversidade existia antes de existir o ser humano. Existia antes do pecado. Então, nós não podemos atribuir ao pecado humano os problemas como enchente, terremoto, tsunami, tantas outras coisas que nós às vezes atribuímos ao pecado. Às vezes a adversidade, por exemplo, pandemia. A pandemia porque os homens são muito pecadores. Não, a pandemia faz parte da adversidade que existia antes de haver pecado. Então não podemos atribuir uma situação de sofrimento como sendo consequência do pecado. É verdade que, do ponto de vista particular de cada um de nós, pode haver algum problema por causa do pecado. Mas isso não é a regra, não é o geral. A obra de Deus é uma obra criativa, pela qual, como disse, Deus suplantou as forças da desorganização. E essa adversidade existia antes do homem, antes de existir o homem pecador. Portanto,
a adversidade persiste. O caos ainda vigora. A adversidade ainda faz parte da experiência humana. O outro comentário é que todo o processo da vida é uma reação à adversidade. Viver, como falei antes, é remar contra a correnteza. Então a vida é essa situação. O apóstolo diz na Escritura que nós não devemos ficar pasmados quando coisas ruins vêm. Coisas ruins fazem parte, a adversidade faz parte. Então, todo o processo da vida é uma reação à adversidade. Quero dar 2 exemplos. Primeiro, quando nasce uma criança, o parto. O parto de uma criança, de um bebê, é uma situação de adversidade. O bebê sofre para nascer. Quando sofre muito, o especialista, o obstetra, diz que está em sofrimento fetal. Não nasceu ainda, mas já está sofrendo. E o sofrimento fetal pode levar à morte. Então, o próprio parto já é uma situação de adversidade. Já se nasce enfrentando a adversidade. O propósito de Jeremias era evitar que o povo de Judá fosse destruído. Então ele tinha um propósito. Esse era o propósito de Jeremias. Nós encontramos, além do parto, outras experiências de adversidade. Sabemos a história do juiz da Bíblia chamado Gideão. Gideão tinha 300 soldados para guerrear contra milhares de soldados midianitas e amalequitas. Eram muitos soldados, milhares de soldados com mecanismos de guerra, camelos e outros apetrechos e máquinas de guerra. E Gideão precisava vencer esse exército dos amalequitas. Como é que ele ia fazer? Ele precisava de criatividade. Quero dizer para você o seguinte: toda vez que houver um problema na sua vida, uma coisa contrária, você precisa pedir a Deus criatividade, para que você possa superar, a adversidade. Gideão estava nessa situação. O que ele podia fazer? Ele precisava ser criativo. Ele pediu a ajuda de Deus e Deus disse para ele: Gideão, você não tem armas. Você tem poucos soldados. Eles são milhares. Mas se você for criativo, você vai superar. Deus deixou para Gideão a certeza de que ele poderia ganhar na guerra se ele fosse criativo. Preste bem, a criatividade nas adversidades é muito importante. E o que Gideão fez? Gideão ganhou aquela guerra? 300 homens contra milhares e milhares? Ganhou. O que ele fez? Ele usou som. Som não era arma de guerra, mas ele usou som. A luz não era arma de guerra, ele usou luz. E o tempo não era arma de guerra, ele usou o tempo. Então o que aconteceu? Ele colocou lâmpadas escondidas dentro de jarros. Deu trombetas para os seus soldados. E foi de madrugada. Geralmente, 3 horas da manhã, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, nesse horário o pessoal está no sono profundo. Os inimigos de Gideão não esperavam que houvesse qualquer problema na madrugada. Todo mundo foi dormir e não estavam com nenhum medo de 300 homens. Mas, quando Gideão mandou quebrar os vasos e a luz apareceu, eles se assustaram. E os soldados de Gideão tocaram as trombetas, fazendo um grande barulho. E o exército inimigo se assustou. Eles se apavoraram, acordaram no meio da madrugada com aquele clarão e com aquele ruído. Eles não tinham ideia do que aquilo era.
e simplesmente eles fugiram. Gideão usou a madrugada, usou o som e usou luz. Armas que não eram armas de guerra, mas que venceram uma batalha. Então nós precisamos sempre pedir a Deus, nos momentos difíceis, Senhor, dá-me criatividade, eu quero sair dessa. E Deus, que é um Deus criativo, vai permitir a você ser criativo. Agora, na questão na situação da pandemia, é interessante notar que muitas pessoas estão superando por causa da criatividade. Então, assim como Deus superou as forças da desorganização, Deus superou essas forças com criatividade, muita gente na pandemia está superando os problemas com criatividade. Estava vendo na televisão, um moço trabalhava numa lanchonete vendendo salgadinhos. Foi demitido. O que ele fez? Ele ficou sem emprego, ficou sem recursos, ficou sem ganhos. Mas ele sabia vender salgadinho. Então ele passou a fazer os salgadinhos em casa e passou a vender, saía para vender. Quer dizer, o mesmo trabalho que ele fazia na lanchonete, só que agora ele tem que fabricar os salgadinhos e ele tem que sair na rua para vender. E lá a reportagem mostrava esse homem e como é que ele estava sustentando a família dele. Criatividade. Precisamos na igreja de criatividade. Na família precisamos de criatividade. A palavra criatividade quer dizer fazer acontecer algo novo, que ainda não existia. Nunca ninguém guerreou com som. Agora tem alguém fazendo isso, é uma coisa nova. A criatividade nos leva a novidades. O estudante deve ter criatividade, daí vem a ciência, vem o conhecimento por meio da pesquisa. A criatividade, inventando aparelhos, inventando mecanismos, distribuindo coisas novas. Deus é um Deus criativo e Ele espera que nós sejamos criativos. A súmula é que se a adversidade, se aquilo que vem contra nós nos estimula a criatividade, então essa adversidade é uma bênção. Se na adversidade nós ficamos criativos, então essa adversidade se tornou uma bênção. A adversidade se torna uma bênção quando é estímulo para a criatividade. A segunda condição é expressa da seguinte maneira: a adversidade se torna uma bênção quando nos prepara para dias piores. Hoje a gente enfrenta, vamos imaginar, uma adversidade de nível 5. Mas pode ser que no futuro nós tenhamos que enfrentar uma adversidade de nível 8. A adversidade de nível 5 nos prepara para uma futura adversidade de nível 8. Quer dizer, se a adversidade nos prepara para dias piores, então ela é uma bênção. Porque por meio dessa adversidade de grau 5, nós nos preparamos para enfrentar uma adversidade de grau 8. O que diz a palavra? A palavra diz assim, a palavra de Deus para Jeremias. Agora o nosso personagem é Jeremias. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na soberba do Jordão? Essa é uma passagem muito conhecida, talvez a passagem mais conhecida do livro do profeta Jeremias. O que isso significa? Jeremias foi a Deus e reclamou. Deus falou, olha, e Jeremias falou, ó Senhor, eu não aguento mais, é muita adversidade. O Senhor sabe, Deus, lá onde eu moro, em Anatote, o pessoal está contra mim. Eu falo que o Senhor mandou, mas o pessoal não quer ouvir. Eles estão me perseguindo, falando mal de mim, me caluniando. Eu não aguento isso. Isso é uma adversidade para mim difícil. Porque o Senhor me deu a missão, me deu para o objetivo,
e eu estou sendo perseguido. Aí Deus falou essa metáfora. Duas expressões. Primeiro, comparando o profeta a um homem que está competindo com outros homens a pé. Jeremias está correndo a pé, competindo com outros homens que estão correndo a pé. Aí Deus fala, olha, você está correndo a pé com pessoas correndo a pé. Mas virá o dia quando você a pé vai correr com homens montados nos cavalos. A competição vai ser muito mais terrível. Hoje, você corre a pé com competidores que correm a pé. Essa é uma adversidade de grau 5, mas um dia você vai ter uma adversidade de grau 8. E como é que você vai fazer? Se você está ficando cansado correndo com homens a pé, como é que vai ser quando você estiver andando a pé e os seus competidores estiverem andando a cavalo? E Deus está alertando o profeta Jeremias. A adversidade de hoje pode nos preparar para a adversidade do futuro. E a outra imagem é a imagem que ele fala a respeito do Jordão. Ora, o Rio Jordão, em algumas regiões, corria através de situações de depressões, de vales. E ao lado do rio, criavam-se florestas, mato alto, florestas altas, e ali naquela região de florestas, às margens do Rio Jordão, ali ficavam animais, lobos, serpentes, leões, ficavam escondidos ali. Então havia duas situações. As margens do Jordão cheias de bichos, de feras, e a planície onde as feras não estavam. E Deus falou, Jeremias, você está caminhando na planície, não tem bicho aí. Se você está apavorado, caminhando na planície, onde não há animais ferozes, como é que você vai fazer quando você tiver que caminhar na floresta do Jordão? Como é que você vai fazer quando tiver que caminhar onde tem lobos, serpentes, leões, chacais? Como é que você vai fazer? Deus está dizendo, Jeremias, o seu problema em Anatote, com seus parentes e conhecidos, é pequeno em comparação aos problemas que poderão vir no futuro. O propósito de Jeremias era evitar a destruição de Judá. E isso seria feito com uma mensagem. A mensagem tinha dois componentes. Primeiro, que o povo devia se arrepender dos seus erros. Segundo, que o povo devia se submeter ao rei da Babilônia. Se o povo se arrependesse dos seus pecados e se submetesse ao rei da Babilônia, o povo não seria destruído. Era essa, e Jeremias pregava essa mensagem, mas as pessoas não aceitavam. Então ele começa a enfrentar adversidades. As suas queixas eram muitas e justas. Às vezes nós pensamos que não é justo queixa, que não é correto nos queixarmos. É correto sim, se você está passando por um problema difícil, você deve se queixar. Alguém que possa ouvir sua queixa. Quem mais pode ouvir nossas queixas é Deus. O Salmo diz, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele eu vou me queixar. Jeremias fez sua queixa e Deus deu sua resposta. A resposta de Deus é essa. Se você está cansado, se você não aguenta correr com homens que vão a pé, como é que você vai fazer quando você tiver que correr com homens que vão a cavalo? Se você está apavorado na planície, onde não tem nenhuma fera, como é que você vai fazer quando você estiver caminhando na floresta do Jordão, cheia de feras perigosas? A partir daí, Jeremias começou a se preparar para outras adversidades. Eu anotei 6 situações de adversidade posteriores
que Jeremias viria a enfrentar. Mas a primeira, em Anatote, era a preparação para as seguintes. Em Anatote, ele era caluniado. Mas viriam outras adversidades piores. Primeiro, a vida do profeta Jeremias estava intimamente ligada à adversidade. Ser profeta era enfrentar problemas. Ser profeta era enfrentar adversidades. No capítulo 20, relata o livro de Jeremias que Jeremias levou uma surra, espancado e amarrado no cepo. A pessoa era colocada num cepo de madeira, seus pés eram amarrados ali e ele não tinha como se mexer. Posteriormente, no capítulo 32, Jeremias foi preso, colocado no cárcere. No capítulo 36, o livro de Jeremias é queimado e ele é maltratado. No capítulo 37, Jeremias foi preso outra vez. No capítulo 38, ele foi jogado num poço, numa cisterna. Ficou lá dentro de um poço. E no capítulo 43, ele é levado para o Egito contra a vontade dele. Ele foi feito escravo e levado para o Egito. Então Deus falou para ele: Anatote, onde as pessoas estão apenas falando mal de você, isso é uma adversidade preparatória. Porque mais tarde você vai ser preso, espancado, jogado no poço, preso novamente, você vai ser jogado no poço, como disse, na cisterna, e por último, você vai ser levado, raptado, levado da sua terra para o Egito. Mas tudo isso, todas essas adversidades, estavam dentro do programa divino para Jeremias. Mas a adversidade se torna uma bênção quando ela nos estimula, quando ela nos prepara para dias piores. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma mãe tenha muita dificuldade para cuidar dos filhos. É adversidade. É difícil. Crianças pequenas ficam com febre, caem, se machucam. Uma bate na outra. Essas crianças são difíceis. Criar filhos é difícil. E é uma situação de adversidade. Mas, no futuro, os filhos já cresceram e ela não tem mais trabalho para criar filhos. Mas aí, ela vai ter que cuidar de um idoso, doente. Quando ela cuidou dos filhos, ela enfrentou uma adversidade e nessa adversidade ela foi preparada para no futuro outras adversidades maiores. Então pode ser que cuidar de um idoso na cama por 2, 3, 4 anos seja uma adversidade muito maior do que criar aqueles filhos pequenos e passar pelos apertos da função materna. Pois bem, quero falar sobre a terceira condição em que a adversidade se torna uma bênção. A adversidade não é automaticamente uma bênção, mas na ação divina, a adversidade pode se tornar uma bênção. E ela se torna uma bênção quando funciona como meio de disciplina e aprendizagem. A palavra disciplina vem de discípulo. Discípulo é aprendiz. Antigamente, as matérias que a gente estudava na escola eram chamadas de disciplinas. Ou seja, aquilo que você tem que aprender. A matemática é uma disciplina que eu gosto. Eu gosto da disciplina português. Então, as matérias eram chamadas de disciplina. Disciplina é aquilo que você aprende. Então, a adversidade pode ser disciplina. Quer dizer, pode ser um expediente de crescimento e de aprendizagem. O que o texto diz? Aqui nós vamos para o livro de Jó. O texto diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Ele está falando aqui da adversidade como correção. Jó estava enfrentando
uma adversidade cruel. Mas nós vamos descobrir que aquela adversidade era um mecanismo de disciplina, de aprendizagem. Então, o livro de Jó diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige. A adversidade pode ser correção. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Nós precisamos descobrir se no meio dos nossos problemas não está uma ação corretiva de Deus, uma disciplina de Deus para nos aprimorar. Então, repetindo, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó, capítulo 5, 17 e 18. O que aprendemos aqui é que Deus permite que passemos por problemas, mas Ele está de olho para ver até onde a gente aguenta. Deus não nos dá a tentação, a provação além dos nossos recursos para superar. Por isso Ele diz, se a adversidade vem como correção, aí nós somos felizes. Essa palavra feliz seria melhor traduzida como parabéns. Parabéns para o homem que é corrigido. Corrigido na adversidade. Parabéns. Porque o Todo-Poderoso fere, mas Ele trata do ferido. Deus pode nos permitir situações difíceis, mas Ele está corrigindo os problemas, está nos abençoando. Deus pode nos permitir sermos machucados, mas as suas mãos também curam. 2 comentários sobre este tópico. Primeiro, a adversidade pode vir sobre o injusto e sobre o justo. Quer dizer, os problemas não vêm na pessoa ruim apenas. Pode uma pessoa ruim sofrer muito e uma pessoa boa também pode sofrer muito. Então, ela vem sobre o injusto, a adversidade também sobre o justo. Mas, nesse caso, pode trazer aprendizado indispensável. Se a adversidade vem sobre o justo, isso pode ser um mecanismo de correção e de aprimoramento de disciplina. De forma que, muitas vezes, uma pessoa boa, um bom crente, um bom cristão, pode passar por problemas difíceis. Eu já mencionei a história daquele pastor, que era um homem maravilhoso, um homem abençoador, um homem perfeito, um homem santo, um pastor maravilhoso. E os filhos dele se envolveram com drogas. E ele sofria muito por causa disso. Então, apesar de ser uma pessoa boa, correta, uma pessoa que vivia em santidade, passa por problemas de ter filhos drogados, criando problemas, sendo presos. Não só drogados, eles eram traficantes. E esse pastor passava uma grande tribulação, apesar de ser uma pessoa boa. Quando nós estamos em sofrimento, às vezes nós podemos ficar procurando onde foi que nós erramos, qual foi o nosso pecado. E às vezes não foi pecado nenhum, é apenas um processo divino de aprimoramento. Deus queria aprimorar Jó e queria ensinar a ele. No final do livro, Jó diz, agora eu compreendo, agora eu sei. Jó era um homem bem-aventurado, era um homem feliz, tinha uma família maravilhosa e era rico. Perdeu a família, ficou na miséria, ficou doente, foi desprezado. Mas com o passar do tempo, ele disse, agora eu estou entendendo, porque Deus queria me aperfeiçoar. Por isso, eu passei por esses problemas. Então, quando você estiver passando, meu querido irmão, quando você estiver passando por uma situação difícil, profissional, de saúde, de família, você pode pensar, Deus está querendo me melhorar. Deus está querendo me aprimorar. Eu vou enfrentar essa adversidade com a bênção de Deus e vou ser melhor. Vou ser mais esclarecido. Vou ser melhor do que eu sou. E o outro comentário é, mesmo a pessoa considerada correta pode precisar de disciplina para ser corrigido.
em falhas, como a autossuficiência. Eu posso ser uma pessoa boa, mas eu posso ter um problema de autossuficiência, achar que eu sou muito forte. Aí eu preciso ser corrigido. A adversidade pode me ajudar a corrigir. Insensibilidade, às vezes uma pessoa muito boa, mas não liga muito para o sofrimento do outro, não considera a dor do outro. Aí a adversidade pode corrigir essa pessoa dessa insensibilidade. Ou vaidade. Eu já conheci muitos cristãos, muitos crentes de muita fé, que expressavam vaidade até na oração. Faziam uma oração de vaidade. Então, mesmo um justo, mesmo um bom cristão, pode precisar de disciplina. E se a adversidade nos torna disciplinados, então ela é uma bênção. Se nós sofremos, mas nós melhoramos, então esse sofrimento foi uma bênção, porque nós melhoramos. Essas palavras, esses eram os meus argumentos, mas eu quero então encerrar. Presta atenção. Constantemente enfrentamos eventos e circunstâncias que se dirigem contra nós, colocando-nos em risco de não alcançarmos os nossos objetivos. Isso ocorre frequentemente no âmbito da família, da profissão, das finanças e também da vida espiritual. As adversidades são muitas. Temos de enfrentá-las, porque trazem sofrimento, tristeza e dor. Precisamos enfrentá-las. Não devemos fugir, mas enfrentar. Elas trazem sofrimento, tristeza e dor, temos que corrigir. Mesmo assim, ela pode se tornar uma bênção quando nos estimulam a criatividade, quando nos preparam para dias piores ou quando nos servem como meios de disciplina. O Senhor conhece e permite que enfrentemos adversidades, mas Ele pode tornar essas adversidades, quaisquer delas, uma bênção para nós. Se nós queremos ser abençoados, poderemos aproveitar adversidades. Por causa de tudo isso, nós louvamos a Deus. Amém.